Olá, estamos de volta, hoje tratando de um tema muito importante para nós dois, para mim e para você, a questão do meio ambiente e cultura de paz. E nossos convidados, Dr. Pinheiro Pedro e o monge Ryo-san, que estamos levando esta questão, tentando nos aprofundar um pouco, embora um assunto tão vasto, mas no bloco anterior, doutor, eu deixei uma pergunta para o senhor. Nós falávamos a respeito do macro, falávamos a respeito das políticas internacionais. E eu deixei uma pergunta. O Brasil está atrasado em políticas públicas? Nós estamos perdendo o fio da meada, nós estamos perdendo o trem da história, ou o Brasil está acompanhando? Olha, o Brasil, ele vive um paradoxo, né? Essa atitude paradoxal é histórica no Brasil, né? Nós temos legislações que cuidam dos recursos ambientais, né, desde quando o Brasil foi descoberto, né? Se nós pensarmos que o Brasil foi descoberto em 1500 e de 1500 a 1530, né, as ordenações portuguesas determinaram a proteção das florestas e das árvores, né, justamente pelo interesse econômico que o Brasil já despertava nos 30 anos, pelo volume enorme de pau-brasil, por exemplo, que era buscado pelos franceses, né? Enfim, a colonização do Brasil se deu em defesa dos recursos florestais, né? Quer dizer, se nós pensarmos na nossa origem, nós já temos o primeiro paradoxo, o homem avançar, né, em defesa de um recurso ambiental colonial, né, colonizado, né, e ao mesmo tempo destruir esse recurso, né? E nós vivemos isso sempre, uma ação muito grande do ponto de vista político e legal em defesa dos recursos, desde o período das Sesmarias, né, até hoje, e ao mesmo tempo um avanço cada vez maior, né, no sentido de destruir esses recursos, né? Nós temos uma legislação muito avançada, respeitada internacionalmente pela tecnologia legal que ela aplica, né, mas ao mesmo tempo um despreparo, uma falta de estrutura estatal para aplicar essa legislação que acaba gerando injustiças, né? E é o que nós temos hoje observado nos conflitos ambientais enormes, né? O país hoje é um dos que mais desmata, é o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, principalmente por conta do desmatamento, né, concentrado hoje na região norte, né? Também é um dos países que mais mata militantes de causas ambientais no planeta. Puxa, né? vida. A violência atinge também a militância, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, um país que tem uma organização de defesa ambiental muito forte e judicializada, né? Quer dizer, é um paradoxo, né? E é um paradoxo cognitivo também, ou seja, a nossa população, ao mesmo tempo que está mais conscientizada para a questão ambiental, ela também polui, né? Essa questão, no ano passado, o Dalai Lama, o 14º, que é tibetano, esteve aqui no Brasil e ele comparou essa questão do consumo como viver com menos e viver o meio ambiente. Como que é isso, monge? Seria uma maravilha, né? Porque essa simplicidade, ela não beneficia só o meio ambiente, ela beneficia a qualidade de vida de cada um. Certo. E a gente, em termos de sustentabilidade, a gente, ao invés de dar a ênfase na qualidade, a gente procura dar, por exemplo, na sofisticação. E eu me torno escravo quando eu dependo de muitas coisas. Quando eu simplifico a minha vida, eu sei onde estão as coisas, eu sei o que eu preciso, eu sei, quando eu entro num supermercado para fazer as minhas compras, o que eu, com a minha consciência, posso recusar, inclusive. Eu não vou adquirir algo, eu não penso nem na compra daquilo, eu penso em aquele objeto que eu estou levando para a minha residência, aquele produto que eu estou levando, se eu não vou me tornar escravo dele, e se aquilo que eu estou comprando, se eu não poderia comprar algo, por exemplo, que não fosse tão agressivo para o meio ambiente. Então, essa simplicidade, né, de ser, esse não depender de uma infinidade de coisas que vão gerar demandas. Então, se eu tenho 50 aparelhos eletrodomésticos, eu vou estar consertando 2 o tempo todo. Eu vou ter que levar para assistência técnica, né?
Olha, só para você ter uma ideia, isso é tão importante. Há algum tempo atrás eu fiquei sabendo que os aviões eles tinham 4 turbinas e agora 2 turbinas, que são capazes de fazer o avião voar só com uma. Mas 4 turbinas significa parar quase o dobro de vezes para fazer a revisão de 4 equipamentos quando eu posso ter só 2. Só 2. Quando é necessário só um. E está vendo essa Aliás, conscientização? o avião é ótimo. Os aviões não mudam a sua velocidade de cruzeiro desde a década de 50. Os jatos, né, desde a década de 50 até hoje, eles não alteraram a sua velocidade de cruzeiro, porque se sabe que a partir de 900 km por hora, né, você tem um gasto que chega quase ao dobro de combustível. Né? Então o mundo ele caminha na mesma velocidade, né, até hoje. Tanto que agora se estuda lá os tais dos novos veículos, né, que tenham que passar o espaço e descer como se fosse uma balística, né? Para poder ganhar velocidade. Por quê? Porque o projeto de supersônico, por exemplo, implicaria num gasto de combustível que hoje não é mais racional. Né? Então, é um bom exemplo. Né? Os aviões são um exemplo do que nós temos que, né, andar numa velocidade que seja compatível com o que nós temos. A seu ver, pegando essa deixa do monge, está havendo já uma conscientização da nossa população brasileira com relação a viver com menos? Olha, ao viver com menos eu acredito que não, porque nós temos hoje ainda um consumo exponencial, isso é patente e fica muito claro. Mas já há uma educação, né, que você já vê hoje ser entronizada nas novas gerações. As novas gerações, elas estão vivendo hoje em busca de uma maior tecnologia e de consumo nos equipamentos de intercomunicação e estão hoje menos preocupadas naqueles meios, como por exemplo o meio de transporte, né, que implicava em maior ostentação. A ostentação hoje é muito mais naquilo que você consegue trazer consigo do que naquilo que você mostra para os outros que tem. Isso é uma mudança muito grande. Você vê que a indústria automobilística já percebeu isso, está mudando os seus padrões, né? A indústria imobiliária já está vendo isso, está mudando seus padrões, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos hoje 23 bilhões de equipamentos eletroeletrônicos que se intercomunicam, o famoso Big Data, né? Ou seja, quase que 3 vezes o volume da população do planeta, porque as pessoas estão mais intercomunicáveis, né? Estão mais integradas eletronicamente. Dentro dessa questão, as pessoas elas estão mais ligadas a um aparelho. Essa relação da pessoa com a natureza, da pessoa com o próximo, fala pra gente, monge, como que o senhor vê essa relação, visto que hoje, dentro dos lares, a gente não se conversa mais. Então, como que é essa relação? A não ser pelo WhatsApp. Né? O filho passando uma mensagem para o pai, né, por WhatsApp, passou recente. Na mesma mesa. Na mesma mesa. Como o senhor vê isso? Eu acredito no ser humano. Tá. Né? Eu tenho uma visão otimista a respeito disso. Eu acho que nós vamos aprender, né, a ter esse desenvolvimento interior, essa qualidade de vida, esse bem-estar, que é benéfico não só para o meio ambiente, nas nossas relações, né, com tudo, mas também na nossa qualidade de vida, em termos de bem-estar, em termos de adoecer menos, psicologicamente sermos saudáveis, de socialmente sermos saudáveis. Né? Então, por exemplo, houve uma pergunta, né, com relação ao que a política pode fazer por isso. Mas quando a gente tem uma relação sadia em termos sociais, pessoais, intrapessoais, transpessoais, essa qualidade de vida ela vai se estabelecer em todos os campos, não é só o campo da religiosidade, mas a espiritualidade exercendo o seu poder sobre esses campos. O quê? Políticos, sociais, pedagógicos, os meios educacionais, de comunicação. É muito difícil, se não há uma transformação de consciência, pelo menos das pessoas que corretamente possam conduzir, né, um país e que possam estabelecer os parâmetros, né, que possam dignificar o ser humano. É muito complicado, por exemplo, para um indivíduo se estabelecer em termos de ética na sociedade quando você vê tantas pessoas lidando com questões de corrupção, sendo muito egóicas, né, egocêntricas e pensando só em si e não em termos sociais, não em termos, né, de não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres.
aquilo que é a lei áurea de todas as religiões, né? Fazer ao outro o que eu desejaria que seja feito para mim, não fazer ao outro o que eu não desejaria que fosse feito para mim. Esse princípio da lei áurea, por que ele está presente em todas as religiões? Porque ele aponta para essa realidade maior de que nós não somos seres separados, nem o humano das coisas e de outros seres, né? Mas como tudo aponta para essa interligação, eu fazer algo de mal para outra pessoa é fazer o mal a mim mesmo. Partindo desse princípio, o senhor acha que a nossa juventude está mais consciente, ela está se preparando para o futuro delas, nessa questão ambiental? Temos que lembrar que voltamos aos paradoxos, né? Nós temos uma juventude que está, sim, cada vez mais consciente para essa questão, mas também uma grande parcela dela, cada dia que passa, mais excluída, né, dentre aqueles que têm condição de efetivamente fazer algo para transformar, né, o território, o planeta, o nosso país, né? Nós estamos vivendo hoje um problema sério de exclusão social, né? E a crise econômica é determinante nesse ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, um aumento da conscientização, né? Então, qual é o grande problema? Vou dar um exemplo claro. Legislações, por exemplo, que não enxergam as cidades, né, com os problemas que elas têm, né? Buscam, na verdade, uma cidade ideal. Proteção de encostas, de fundos de vale, áreas de risco, né? Proteção de áreas de preservação permanente no entorno de cursos d'água, mananciais. Isso é ótimo, desde que você observe, né, que há necessidade de você, às vezes, flexibilizar essas legislações para atender a 1.500.000 famílias que estão na região de manancial e estão lá, não podem ser vistas de outra forma, né? A ocupação urbana irregular, onde as pessoas com baixa renda acabam ocupando encostas, fundos de vale, né, áreas de risco, né? Ou seja, há uma necessidade de você ter uma grandeza, né, para além dos preceitos ideais postos pela burocracia nas normas legais, né? E essa dicotomia é grave no Brasil. Você tem um discurso posto, higiênico, posto pela sociedade, né, e aplicado pelas novas gerações, né, e parte dessa nova geração, quando assume os cargos burocráticos, principalmente os ligados ao judiciário, por exemplo, né, não enxergam, tornam invisíveis as pessoas necessitadas que estão, não por opção, né, infringindo normas legais na ocupação dos nossos centros urbanos. E temos que observar isso com muito mais clareza do que o que a gente tem observado hoje. Há uma insensibilidade legal para isso. Puxa, a conversa está muito boa, o tema nós ficaríamos o dia todo falando aqui, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria, monge, dê uma mensagem e faça as suas considerações finais. Eu acho que o modelo que o ser humano idealiza hoje para a sua realidade e a má forma como as coisas têm acontecido nesse planeta, nesse pequeno planeta azul, o ponto azul, eles estão deturpados, porque falta isso que é a espiritualidade, falta um elemento equilibrador que vá além das nossas questões mundanas, para que possa balancear, né, equilibrar tudo isso. É impensável a vida atual nessa conjuntura no qual meia dúzia de pessoas, literalmente 6 pessoas, detêm mais bens, mais riquezas do que 50% dos bens da população mais pobre do planeta. Exatamente. Então, quando o ser humano ele tem necessidades básicas que precisam ser supridas, necessidades de alimentação, de habitação, de teto, de saúde. E essas necessidades precisam de um mínimo também da riqueza material, um mínimo daquilo que vai dar o alimento para aquela pessoa, que vai proporcionar os direitos humanos daquela pessoa. Então é fácil o discurso de direitos humanos, mas para essa população mais pobre que não tem acesso a isso, isso não pode acontecer. Essa disparidade da riqueza mundial. E a gente sabe que os modelos, por exemplo, governamentais, políticos, atuais, não que eles sejam responsáveis por essa meia dúzia, por esse desequilíbrio, mas algo precisa estar além para consertar essa repartição, né,
dos bens do planeta, né? Para todos. Isso que possa minimizar esse desequilíbrio. Isso que possa também, independentemente do momento político ou histórico de qualquer momento, mas que possa proporcionar um bem-estar para a pessoa naquele momento. Que não dependa de algo que possa ser, algo que esteja voltado para o futuro, para um vir a ser, né? Esse vir a ser é o contrário do que no budismo a gente chama do nirvana, que é o samsara. É essa roda na qual a gente entra de uma maneira sutil, mas que de repente a gente se envolve, que a gente começa a fazer de tudo sem ter a noção, a conscientização do processo. E nisso muita gente sai prejudicada. Então os meios políticos, educacionais, algo precisa nortear isso. A política não está errada, o sistema governamental não está errado, mas falta a base maior disso que possa eticamente, legalmente, nortear todos esses princípios. Eu não vejo uma saída maior do que isso que é a espiritualidade. Que não é o budismo, não é o cristianismo, mas é a espiritualidade do ser humano voltada para a solução desses bens, para a visão, para ver claramente tudo isso, para que nós possamos corrigir, colocar isso em prática, no cotidiano mesmo, e fazer com que a espiritualidade seja, porque é de fato isso. A gente fala, eu costumo dizer muito isso, as pessoas querem entender o que é budismo, eu pergunto assim, não é o conceito da onipresença, do sagrado? Todo mundo é quase que unânime com relação a isso. É unânime com relação a isso. Seja em termos da natureza, a natureza é onipresente, o universo é onipresente, ok. Mas a gente consegue, quando a gente olha para as coisas, é isso que a gente vê. Nós nos tratamos como se de fato estivesse o sagrado na minha frente. Como que eu lido com isso? E como que eu lido com o sagrado na forma de uma mesa? Como que eu lido com o sagrado na forma de um bichinho de estimação? Como que eu lido com o sagrado na forma de uma flor? Eu lido de maneira diferente, mas eu não posso escrever que tudo é o sagrado em manifestação. Nós não somos uma gota do oceano. Nós somos todo o oceano nessa gota, individualmente, né? Isso que se fala tanto, né? De imagem e semelhança, né? E cientificamente, matematicamente, a propriedade de um conjunto infinito é que um subconjunto tem a mesma propriedade, também é infinito. Então o sagrado está em tudo, é tudo. Como que nós precisamos relembrar isso? Vós sois deuses e haveis esquecido. Muito obrigado, monge. Que alegria ter estado conosco nesta gravação, nesse programa Interação em Pauta. Doutor Pinheiro Pedro, passe a sua mensagem, faça as suas considerações finais. Como disse o monge, né, nosso universo está em nós, né? Mas como é que nós podemos fazer? Cumprindo a nossa parte. Cada um de nós temos condições de fazermos algo para transformar o mundo, né? No nosso meio, na nossa comunidade, né? No nosso bairro, na nossa casa, né? Enfim, nós temos condições de individualmente começarmos a partilhar uma visão melhor e executar essa melhor visão para melhorarmos o mundo. Estamos fazendo a nossa parte, por exemplo, aqui, num programa do PTB Interação, que é o Celso Silvino que comanda, nosso companheiro de partido, né? Desde 2007, instalamos o Departamento Ambiental no Partido Trabalhista Brasileiro, uma iniciativa do nosso amigo Campos Machado, né? E temos procurado fazer, mudamos várias legislações, implementamos leis de mudança climática, de resíduos sólidos, né? Trabalhando para propiciarmos uma melhor condução da política, né? Voltada para a questão ambiental. Acho que é uma pequena contribuição, sim, mas ela é positiva. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Isso é o mais importante. Trabalharmos, né, pensando no futuro, pensando no amanhã, né, e um pouco menos nos nossos afazeres diuturnos, né, próprios, né, porque se nós não tivermos uma função social para aquilo que nós fazemos, nós não teremos uma justificativa para vivermos. Muito obrigado, Dr. Pinheiro Pedro. Esse programa foi feito para você. Espero que você tenha gostado, eu gostei, e que tenha ajudado a sua conscientização a respeito dessa questão do meio ambiente.
Como o programa é seu, eu gostaria imensamente que você pudesse estar interagindo conosco. E nós temos um canal no Twitter, que é @interaçãoptb. Lá você pode mandar as suas sugestões, críticas, ou mesmo um tema que você gostaria que nós pudéssemos estar aqui falando. Muito obrigado, até o próximo programa. Não deixe de curtir e se inscreva no nosso canal. Até mais!